Olá, continuando a nossa exposição sobre o culto cristão dentro da perspectiva reformada, eu quero destacar hoje um outro princípio, é que o culto deve ser em linguagem compreensível, coerente com o princípio da inteligibilidade do culto. As confissões reformadas enfatizaram algo natural. A língua e a linguagem devem ser conhecidas da congregação. A segunda confissão helvética declara de forma incisiva: calem-se, pois, todas as línguas estranhas nas reuniões de culto, e sejam todas as coisas expressas na língua do povo, compreendida por todas as pessoas. Reparem a ênfase. É claro que eu já mencionei que é um diálogo com o outro, e o outro era a Igreja Romana, com a sua missa em latim. Então, a ideia de que o culto deve ser prestado na língua do povo, em francês entre os franceses, em inglês entre os ingleses, em português entre os portugueses e também entre nós brasileiros. Mas eu creio que há algo mais aqui que nós podemos depreender, é que a linguagem tem que ser também acessível. Quanto à língua, é ponto pacífico. Nós estamos falando de línguas estrangeiras e devemos, então, observar que cada povo tem a sua língua e devemos respeitar isso para que o culto seja compreensível. Mas eu consigo perceber algo que vai além, no sentido de que, quando nós dirigimos o culto, nós devemos procurar dirigir na linguagem conhecida daquele auditório, uma linguagem simples, uma linguagem compreensível, porque se há pessoas mais eruditas, elas entendem a linguagem simples. Se há pessoas mais simples, elas entenderão apenas esta linguagem. Então, eu sei que isso mexe muitas vezes com a nossa vaidade, como dirigentes, como pastores, e queremos mostrar que sabemos algo de grande relevância em nossa língua, pela variedade de palavras, etc. Mas isso não é importante, isso está longe de ser algo essencial. Nós devemos procurar falar com clareza, de forma que as pessoas possam entender o que está sendo dito. A Confissão de Westminster, especificando a oração pública, orienta a oração com ações de graças, sendo uma parte essencial do culto, especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em o nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Então, eu insisto no ponto, trabalhando com a ideia da língua, que no caso eu estou falando de idiomas, e também numa linguagem acessível. O culto, portanto, tem como componente indispensável a compreensão por parte do adorador. Eu não posso dizer amém a algo que eu não entendo e não sei a respeito do que está sendo tratado. Como disse Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 9. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, pensemos nisto. O culto na língua do povo, a língua nativa, mas também pensemos numa linguagem acessível ao adorador, aqueles que participam do culto conosco, já que o culto envolve inteligibilidade, envolve compreensão, envolve uma sintonia com o que está sendo dito e um desejo, de fato, de expressar-se em adoração, em resposta a um Deus que fala. E esse Deus se acomoda a nós, a nossa condição humana e a nossa linguagem, para que possamos entender e responder em adoração e louvor. Que Deus
nos esclareça sobre isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Amém.